Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. Esse canal foi criado com o intuito de conectar nutricionistas e amantes da nutrição com entrevistas, depoimentos de diversos segmentos da área de nutrição, com o intuito de conectar, com informações, Na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre gordofobia, obesidade e nutrição. E para isso, convidamos o nutricionista Eric Cusiol. Tudo bom, Eric? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Ótimo. O Eric é nutricionista há 12 anos, é criador do canal Nutricionista Gordo nas redes sociais, faz atendimento em consultório com foco em comportamento alimentar. Correto, Eric? Exatamente. Eric, a minha primeira pergunta seria, o que seria gordofobia na sua percepção? A gordofobia, ela é muito mais simples do que a sociedade, no fim das contas, está enxergando hoje. É acreditar que nós engordamos por falta de vergonha, por falha de caráter, enfim. É acreditar que é partir do princípio gula. Não podemos esquecer que a gula é um pecado capital da Igreja Católica, é um valor moral, religioso, né? Cientificamente, nós já sabemos que a obesidade é algo tão complexo que até mesmo quando você vai tentar desenhar os fatores, atualmente, né, a Inglaterra conseguiu fazer um mapa e mesmo assim é um mapa extremamente complexo de se analisar. Então, a gordofobia é acreditar que basta se esforçar e se resolve a questão. Aí, ao desenrolar da entrevista, a gente vai entender o quanto essa crença prejudique muito, inclusive, os avanços na redução dos índices epidêmicos de obesidade. Você criou um canal rico em relatos, de depoimentos, com muitas alertas também sobre a obesidade, né? Como surgiu a ideia de criar o projeto Nutricionista Gordo? Nunca foi uma ideia, né? Essa é a parte mais interessante, porque assim, Sim. como eu via posturas e piadas de colegas o tempo inteiro, e tem postagens que eu perguntava, gente, mas vocês tratam qualquer doente, porque a obesidade não é uma doença, por que vocês estão tratando com piada, zombando, né? E aí eu percebia que tudo isso não impactava. O profissional, ele acha que é uma maneira de engajar o paciente a se cuidar. E aí uma vez eu estava navegando no Instagram e vi um profissional que eu admirava muito, né? Ele estava em mestrado, hoje ele faz doutorado, e esse profissional colocou um estudo ruim, de um embasamento científico muito fraco, eram 30 participantes, o estudo tinha inúmeras falhas, e aí ele usou, agora acabou a desculpa de que o seu metabolismo é lento. Então, assim, eu vejo e via o tempo inteiro os profissionais tentando atacar, a desculpa disso, a desculpa daquilo. Naquele momento, por um segundo, assim, passou na minha cabeça toda a minha história, e eu falei, desculpa, nem eu e nem nenhuma pessoa gorda deve desculpa a ninguém. Sabe, quando você enfrenta a obesidade, quando você vive com isso, eu fui parar na nutrição, de tanto que eu queria achar respostas. Você vai percebendo o quão grave e complexo é a situação. Você vai percebendo que a cada medida que você toma, parece que ela consegue ter 10 maneiras de dar a volta na sua medida e ainda se tornar mais grave. Então, aquilo me impactou a ponto de querer me manifestar de alguma forma. E eu gosto muito de sempre repetir. Isso aconteceu no dia 7 de setembro, então foi a minha verdadeira independência dos preconceitos, assim. E aí eu mudei, e desde o momento em que eu mudei, meu perfil começou a crescer muito rápido, eu comecei a ser muito visto, assim. Só que o que eu não esperava é que depois da primeira reportagem, que foi graças ao meu perfil que eu consegui, que eu ia ganhar uma posição social de um ativista. Hoje, eu tento dosar um pouco mais isso para não ter conflitos com o ativismo, até mesmo que as bases do ativismo são diferentes, eles acreditam que é preciso lutar contra a patologização. O que seria isso? Tirar o CID, não considerar que a obesidade é uma doença.
E eu acredito que é muito mais importante aproveitar o CID, né, para exigir respeito, exigir acesso ao hospital, exigir atendimento adequado. Então, essa é já o contexto de todo o nome do meu perfil. Certeza. E o que te levou a fazer nutrição? Eu comecei a tratar do meu peso já muito novo. Eu tinha um problema na garganta, então eu era extremamente raquítico, era muito magro na infância. Então eu tinha raquitismo. E aí eu tinha um problema na garganta, eu não comia. Aí eu fui, tratei, melhorei e aí comecei a comer. A gente já tem estudos que conseguem mostrar que a desnutrição na infância leva, né, ao sobrepeso e obesidade. E aí eu engordei, comecei a engordar, então a gente viu que estava, né, avançando e buscamos já na adolescência reverter isso. Com 14 anos eu inicio minha trajetória de medicação. Eu já tinha feito, né, várias dietas modais, que é o que hoje a nutrição fala, dieta não funciona. E isso é muito importante a gente deixar claro, porque nós temos colegas utilizando dietas da moda, sendo que na graduação é amplamente explicado, muito bem explicado, os graves danos que as dietas de moda causam. Fiz muita dieta de moda, usei muita medicação, iniciei o processo pesando 114 e ia e não dava certo, medicação com muito efeito colateral, passava muito mal. Fui desistir, eu já estava com 140, e depois de desistir, fui parar em 160. Aí, então, eu queria fazer alguma coisa, eu queria entender por que eu falhava tanto. Eu fui fazer nutrição. Confesso que, de verdade, depois da graduação, eu não me senti realizado. Não senti que eu tinha obtido as respostas e que aquilo ali que eu tinha aprendido era a solução. Muita gente me atacava e antes eu entendia, mas só quando surge essa abordagem voltada para o comportamento, quando se aprofunda e se avança, assim como hoje na nutrição funcional, a gente vê que a microbiota, os níveis sanguíneos, tudo isso está relacionado com nutriente. Na nutrição voltada para o comportamento, a gente consegue ver que tem muito mais coisa que a gente tem que se atentar e ajustar para ter resultado. Então, essa foi a minha decisão de estudar nutrição. Ô, Eric, você sofreu algum tipo de preconceito assim explícito referente ao seu peso enquanto nutricionista? Eu sofri uma vez na faculdade, mas é que a minha faculdade era muito boa, né? Eram profissionais muito humanizados. Foi uma formação. Hoje, até mesmo os meus colegas que trabalham exclusivamente com emagrecimento são extremamente diferentes, não são gordofóbicos, nunca foram, porque a gente teve uma formação muito bem estruturada nisso, né? E eles entendiam como algo complexo e difícil de se contornar, mas que era preciso lutar sempre. Mas depois que eu me formei, foram muitos episódios de preconceito, entrevista de emprego. Então, a entrevista era muito mais voltada ao fato de eu ser nutricionista e gordo do que ao fato do que eu poderia agregar na empresa. Então, ali eu já via que não ia ter vaga, né? Eu já via que a questão ali já estava nítida. Ela queria só ter a chance de atacar. Mas, assim, é muito interessante, Paulo. Eu gosto muito de falar isso, porque quando a gente desconstrói as coisas, a gente precisa desconstruir, a gente precisa ver que e isso aconteceu comigo, né? Uma das entrevistadoras, ela era negra e ela foi muito agressiva sobre essa questão do meu peso. E o que eu percebo é que um preconceito, ele gera algo na outra pessoa e ela vira um efeito dominó. Ninguém desconstrói. Né? Então, por isso que muitas vezes hoje, quando eu vou falar sobre preconceito, eu sempre tento deixar claro assim: existe uma coisa que é o estigma. Ele é a base, ele é o solo do preconceito. O estigma do peso gera a gordofobia. O estigma da cor de pele gera o racismo. O estigma, entendeu? Eu sempre coloco assim: a gente cria um valor, o machismo mesmo, né? A homofobia, a gente cria um valor e bota a sociedade para ficar controlando, né? Que fique dentro desse valor. Hoje a gente consegue olhar para o mundo, a gente consegue perceber no mundo que o mundo simplesmente eclodiu. Em explosões em todos os países praticamente. Tá todo mundo pedindo basta por alguma coisa, né? Seja relacionado a abuso sexual, seja relacionado a racismo, seja relacionado ao que for,
Tá todo mundo pedindo. E eu acho que essa luta anti-gordofobia, ela é uma luta que tem que alertar aos profissionais de saúde a importância de tomar cuidado com o sistema que está causando a obesidade. E, às vezes, sem perceber, a gente pode ser ferramentas desse sistema, né? Tem até uma frase sua que é: ser um nutricionista gordo não é atestado de incompetência, né? E hoje, com as entrevistas, aumentaram os números de paciente e já teve vezes de eu desligar a consulta, né? Porque agora é online, Sim. desligar a consulta e chorar muito. Porque, assim, quantos anos eu tinha ideias, eu tinha tantos desejos de poder fazer, aplicar e trabalhar, por exemplo, uma abordagem, né, uma dinâmica que tem da abordagem, e eu montar aquele gráfico e fazer um esquema para o paciente poder usar. E nada disso eu podia utilizar, porque eu não tinha o tamanho adequado para ser nutricionista. Então, mais uma vez, a gente não enxerga a obesidade como uma doença, né? E isso é uma das coisas que eu falo até para o ativismo. Se enxergasse como doença, talvez a gente era muito mais respeitado. Enxerga-se como falha mesmo, uma falha moral aí. Então, hoje eu consigo me ver trabalhando, aplicando isso, né? E assim, os resultados. Hoje até eu brinco com os pacientes, falo, gente, eu vou ter que ir mais devagar, né? Porque não dá para ficar dando alta para todo mundo, mas assim, Verdade. são, são resultados muito rápidos, porque eu acredito que, em partes, o lado positivo de ter sido barrado por tanto tempo me fez sempre analisar muito bem as coisas. Então, eu me sinto com uma facilidade muito grande de, durante a fala do paciente, eu conseguir ir identificando pontos que ele está pronto para já receber orientação. Você falou também que é um pensamento antigo, e é verdade mesmo, né? Inclusive, olhando a sua rede social, eu vi uma frase de um médico, né? Nathaniel Edward York, né? Um médico de 1889, que falou: a pessoa burra, pesada, não intelectualizada ou idiota costuma ser gorda e flácida. É um médico, né? Ou seja, já é um pensamento antigo, né? É, É, na verdade, historicamente, quando você estuda a história do corpo gordo, você percebe que esse corpo gordo ele não era um problema. Que nem tem muita gente que fala, mas foi moda, antigamente. Não é bem assim. Teve alguns poucos períodos, em alguns lugares muito controlado, que o corpo gordo era fartura. Mas, assim, não é bem como as pessoas falam. Não existe um... Nesse momento em que o corpo gordo, ok, era natural, porque ele era um corpo de rico, e rico tinha fartura, também teve a gordofobia. Quando que ela começa? Quando esse corpo padece. Entendeu? Então, o que acabou acontecendo? Essa pessoa, ela tinha ali, né, um corpo gordo, talvez sobrepeso, a gente não tem como saber medidas, porque na época não existia nem peso, nem altura, não existia nada. exato. Mas era uma fase em que a gente não tinha nada de industrializado. Então, eles tinham o que plantava e os animais que criavam. Então, os excessos que eu identifiquei pelo histórico era de excesso de carne. Tanto que há alguns relatos de que, dependendo da pessoa, o cavaleiro, o guerreiro, ele comia até um animal inteiro, né? Era um animal pequeno, não era um boi, né? Mas ele comia. Então, a maioria desses corpos acabaram adoecendo com a gota, que é muito comum, a gente, né, como nutricionista sabe, relacionado a um consumo muito excessivo de carne. E aí, o que acontece? Esse corpo acabou ficando acamado, em grande sofrimento, com muitas dores, aí ele era perseguido, entendeu? Porque, assim, ele era nosso cavaleiro ou nosso guerreiro, ele protegia, ele lutava e olha só, ele não se controlou e olha o que aconteceu. E essa ideia errada de controle naquela época faria sentido, porque se eu sou magro e eu não tenho problema, eu não como um animal inteiro, eu me controlo, né? Mas nós estamos falando disso, tipo, há 800 anos atrás, Exatamente. tá? Aí o doutor Nathaniel, ele é um dos primeiros que ataca, né? O outro médico, agora vai me falhar o nome, peço perdão, mas o outro médico que concorre com ele nessa época era um dono, médico não, desculpa, olha só,
O outro, que concorre aplicando dietas com ele nessa época, era o dono de um açougue. Olha o berço da low carb. Aí é que a gente fala, olha por que que dietas da moda são tão perigosas, né? Outra coisa do Dr. Nathaniel que é muito interessante é que ele tentou tratar do presidente Taft, que é uma história americana muito boa, e deu super errado, porque ele fez um processo, era um processo low carb, ele mandava cartas, então ele fazia um acompanhamento super acirrado, sem violência, sem nada, mas o Taft não aguentou, ele não suportou. Né? E assim, o Taft ele era um presidente americano, ele era muito humilhado, muito perseguido, e depois que ele não aguentou, ele voltou, ele foi ainda mais humilhado, mesmo enquanto ele emagrecia, ele não parou de ser humilhado, os jornais postavam várias piadas falando que ele era gordo, então fazia piada com porco, com essas coisas. E o presidente Taft, depois de um tempo, encontrou um médico, mas aí não conseguiram bons documentos e relatos desse médico. E esse médico teve muito mais sucesso com ele, não emagrecendo ele, mas tratando a saúde dele. E é muito interessante porque, assim, tudo isso você encontra hoje em livros, em artigos. Então, nós temos aí comprovações de que de diversas formas já se pensava, mas e para quem não deu certo o emagrecimento? Né? Então, por que essa resistência? Né? Então, por que que hoje a nutrição vive tanto baseada em modismo, seja de suplemento? Porque, assim, nós temos nossos colegas pesquisadores que foram trabalhar para a indústria farmacêutica que trazem, assim, ganhos maravilhosos. Mas e o nutricionista? Como ele está interpretando isso? Né? Ele está analisando, ele está prescrevendo isso com prudência, ele está fazendo a parte dele de estudar, porque o nosso colega foi lá, ele identificou, ele manda para a área da nutrição, a gente tem que estudar também. Né? Porque a interpretação não é só do que ele fala, do que também está comprovado. Então, assim, é muito importante a gente entender que não precisa desse impasse, desse embate de um contra o outro. Nós temos que entender que pessoas que querem emagrecer são muitas. Agora, pessoas que têm uma trajetória que não deu certo, que se teve outros problemas, também são muitas. E elas precisam ser tratadas. E aí não vai dar para tratar com emagrecimento. Então, a gente acaba ajudando elas com essas novas evidências que provam que ela não precisa estar magra para ter a sua saúde cuidada. As pessoas associam o nutricionista como o profissional da perca do peso, né? Basicamente é como o nutricionista é conhecido, né? E muitos nutricionistas, infelizmente, não estão preparados para atender um obeso, né? E todas as suas limitações que vêm consigo, né? E eles focam muito em resultado de perda de peso, na culpa, né? Em muitos casos. O que você acha que está faltando nesses profissionais atuantes que adotam essa postura? A gente tem que se questionar por que escolheu a nutrição, tá? Porque se você quis nutrição para lucros, para salário, você consegue. Mas eu preciso te deixar bem claro, você vai ter que ficar inventando várias modas. Talvez é isso que a gente viu que está acontecendo na nutrição. A nutrição, ela vem da fome, um combate à fome, algo que causa sofrimento, algo que é fruto de injustiças políticas, tá? Aí a nutrição, ela surge e ela tem também no seu berço mulheres que preparavam alimentos para quem estava doente ou precisava de uma alimentação mais cuidadosa. Mas aí, de repente, surge o enfrentamento à obesidade. Só que a gente não está vendo nutricionistas enfrentando a obesidade. Nós estamos vendo nutricionistas vendendo emagrecimento. A gente teve aí há uns anos atrás, né, a primeira década de 2000, muitas reclamações do nutricionista contra os blogueiros que tomavam o nosso lugar e que blá, blá, blá. Só que aí o nutricionista, quando ganha esse espaço, essa oportunidade, ele quer ser blogueiro. Ele quer fazer recebidinho sendo proibido pelo código de ética, ou seja, ele é antiético e ainda acha isso bonito. Ele quer imitar o influencer, ele quer imitar... Olha, influencers vivem da rede social dele. Se ele recebe uma maquiagem, se ele é chamado por uma empresa, aquilo é o que ele depende. Da onde que ele vai tirar o sustento dele? Né? Então, quando o nutricionista vai imitar esse influencer, ele tem que refletir.
Qual é o ganha-pão dele? E outra, o influencer ainda não tem uma regulamentação sobre o trabalho dele. A gente não sabe, em breve pode ser que tenha, mas o nutricionista tem. Né? Então, assim, é muito importante a gente primeiro refletir por que a gente escolheu a nutrição. Outra coisa que é muito interessante, que nem, por exemplo, hoje a gente percebe um movimento muito grande de todos os especialistas que estão tentando buscar respostas urgentes para combater esse preconceito sobre o que a gente já pode ir fazendo. Aí outro dia eu estava tentando explicar sobre o termo obeso, né? A pessoa gorda, ela não é a obesidade. E aí, quando você vai falar a pessoa gorda, você tem problema no consultório, porque tem gente que tem gatilho com bullying na infância, com agressões e com uma série de coisas. Então, qual foi um termo que a gente conseguiu encontrar, que a gente pode já começar a usar, que pode soar menos agressivo? Pessoa com obesidade. Né? E aí você vai explicar isso para os colegas, eles vêm numa ignorância. E olha, eu vou te falar, tem muitos colegas que eu sigo, que eu admiro, que nem um dia eu vi a aula de um desses colegas e vi uma brincadeira com uma criança extremamente gorda, e aí o outro falava, por que você é tão gordo? Ele falava, minha genética, embaixo de um pote de sorvete escrito genética. Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas bullying, né? Gordofobia, justo com criança, que é a situação mais delicada que a gente está enfrentando, porque até então tinha a frase, né, que até leigo falava, é só crescer que emagrece, na adolescência emagrece. Os pesquisadores já alertaram, não estão mais conseguindo curar as crianças da obesidade. A única faixa etária que eles conseguiram curar foi a infância e adolescência. Aí também já tem um outro debate, que a nutricionista e o namorado dela, estudante de medicina, vieram para cima de mim e ele ficou tirando sarro, zombando, porque aí tem essa coisa, a gente foge da troca de informação. Eu posso estar errado, eu vou estar, me ensine, vamos junto, é nós dois. E aí quando eu fui lá ver, não existe cura para obesidade, não achei em lugar nenhum. A OMS, ela está com tantas falhas, mas tantas falhas na questão obesidade, que assim, é simplesmente decepcionante. Tá? Você chega lá, a página deles é extremamente superficial. Aí, por exemplo, tem lá estudos mostrando que morrem pessoas por causa da gordofobia. Eles colocam assim, tratem com respeito. Poxa, é o órgão que deveria estar mais na frente dessa luta. Eu consegui achar respostas sobre cura da obesidade vendo reportagens, aí tem lá a fala de um dos diretores da Abeso, entendeu? E assim, olha o erro! Se a gente está saindo numa corrida para dar a cura da obesidade, uma doença que você tem que controlar, olha onde... Aí a gente vai descobrindo. Então, assim, quando você pega o artigo da Nature, o que eles deixaram bem claro é que está tendo uma falha muito grande da conscientização e da informação dos profissionais. E a nutrição, infelizmente, está demonstrando uma falha enorme. Porque a nutrição está entendendo muito de emagrecimento, muito de suplementação, mas a nutrição não está entendendo nada sobre preservar os pacientes. Porque é nutricionista querendo antes e depois, é nutricionista querendo postar foto do paciente. Eu não tô falando só de obesidade, não tô falando só de gordofobia. Tô falando de tudo. É muito grave isso, porque assim, eu tava tentando explicar para nutricionista que quando você fica o tempo inteiro batendo na tecla, mas obesidade causa câncer, mas causa isso, tem um prazer de falar assim, sabe? Se você não vier se cuidar, você vai morrer. Parece assim que existe um prazer cruel na questão. Eu falei, escuta, você sabia quando você fala isso, um dono de empresa jamais vai aceitar contratar uma pessoa gorda? E a pessoa não consegue pensar o mais óbvio. Se as pessoas gordas não têm emprego, elas vão procurar o profissional como? Tá? Nós estamos vivendo uma fase que tem um desemprego gigantesco, nós estamos vivendo uma fase de uma pandemia, você não pode sair de casa, você não pode ir na academia, você está sem dinheiro, alguns não conseguiram auxílio, mas vamos ficar aterrorizando as pessoas. Eu recebo mensagens de pessoas que querem desistir de viver. Eu estou falando de suicídio. Por conta dessas informações. Se você soubesse o que causou nas pessoas a reportagem falando que a vacina não vai ter para a pessoa gorda. Para que esse nível de crueldade? Aí você pensa, o que a mídia ganha com isso? Basta você olhar as propagandas da mídia. Tudo emagrecimento. Não é com profissional e não é com produtos sérios.
Aí, cadê a regulamentação para o tratamento da obesidade? Porque assim, você vê postzinhos de dietinhas, de produtinho, de suplementozinho para HIV? Não. É uma doença que é levada a sério. Eu acho que a maior diferença da minha vida foi ter estagiado no centro de referência, onde se estuda o HIV. Porque eu acho que da área da saúde, pelo que eu vivenciei, eu nunca vi tanta seriedade, tanto empenho, sabe? Tanta ética. É muito sério. E isso me fez perceber que ninguém, de nível nenhum, leva o tratamento da obesidade a sério. Então, às vezes, eu falo, nem eu levava. Nem eu consigo hoje dizer que eu levo, porque a gente ainda tem tanto para estudar, tanto para entender, que a gente precisava definir muitas coisas ainda. Com certeza. Ô, Eric, qual conselho que você deixa para uma pessoa que sofre preconceito devido ao seu peso? Que conselho que você dá para essa pessoa? As coisas já foram muito piores. Há um tempo atrás, a gente não sabia o que era bullying. Há um tempo atrás, a gente não sabia o que era gordofobia. Claro que se você olhar o que ainda acontece sobre o racismo, né? A gente tem aí Djamila, a gente tem o Silvio falando, mas não importa, a pessoa ela pode ser PhD plus, ela vai explicar o que é o racismo e todo mundo vai fingir que não entende. Isso assim, gente, não precisa de muito para entender, né? Vamos combinar que era para ser simples, mas mesmo assim a gente tem. Mas aí você vai desanimar, só que pensa, alguns já estão chegando. Hoje a gente tem Maju na televisão, né? Quanto que a Maju já lutou por comentários maldosos e tudo mais. Olhe também as outras lutas, né? Veja quanto melhorou. E a mulher que só podia ser dona de casa, não podia estudar, não podia votar. Hoje tem mulher que comanda país. Hoje a mulher está aí mostrando quanto que ela já criou, quanto que ela já fez para essa humanidade. Então, acho que você tem que começar a entender que a melhor coisa que você pode fazer é buscar maneiras de ser o seu melhor amigo. Dentro da nossa cabecinha, tem dois âmbitos que você pode escolher. Um é o crítico, que é aquela amiga falciane, maldosinha, que adora ficar te cutucando. E o outro é a sua autocompaixão. Que você pode fazer perguntas. Tá, essa pessoa me tratou assim, por quê? Ah, porque ela vai ter os motivos dela, ela tá errado, ela é podre, enfim. Mas escuta, disso que ela fez com você, do que você precisava? Era de um atendimento? Era de um emprego? Porque aí a resposta vai vir, era, e eu não vou ter aqui. E agora eu preciso recomeçar. E isso é a parte mais delicada. Para as pessoas que sofrem perseguição, elas têm que recomeçar muito. As pessoas privilegiadas, brancas, magras, da elite, elas não fazem ideia do que é recomeçar o tanto de vezes que a gente recomeça. Eu acho que o mais difícil é encontrar, por exemplo, a gordofobia no SUS. Porque quando você tem convênio, você liga para outro médico e vai até você encontrar um médico que dá para confiar. Um nutricionista que dá para confiar. No SUS, é um ano esperando para chegar lá e ser humilhado. E se você tiver que encontrar de novo, sabe-se lá, se vai conseguir, porque existe a burocracia do SUS, mas existe também a má vontade e falha de setores e pessoas, né, profissionais. Eu já passei por uma situação onde a gastro pediu que eu retornasse, então a gente estava no final do ano, ela falou, eu preciso que você retorne em janeiro. E eu fui marcar e não podia marcar. Aí numa outra unidade que eu me atendo, eles falaram, como assim não pode marcar? Eu falei, a agenda não estava aberta. Eles olharam e falaram, tá, não estava aberta. Então, assim, você vai percebendo que todo mundo fica jogando na conta do SUS até as suas falhas. Eu acho que é muito importante essa conexão que nós estamos criando, esse elo que nós estamos criando virtualmente, justamente para essa troca. Porque a gente consegue denunciar e esse mundo vai ser por um tempo insuportavelmente louco, porque é muita denúncia que a gente tem para fazer. E agora a gente tem uma câmera que filma, a gente tem microfone que grava som, né? Então, assim, não desanime. Não desanime. E lembre, você vai escolher a falciane que fica te criticando
Ou a compaixão, que é aquela amiga que senta com você, cada uma com a sua xícara de café, o seu pedaço de bolo de fubá, e as duas conversando vão buscar uma solução. Então, sempre tente buscar uma solução. Ô, Eric, durante essa trajetória toda, sua vivência, o seu olhar sobre o assunto de excesso de peso, gordofobia, o que você acha que leva uma pessoa a ser gordofóbica? Será que ela percebe que está fazendo isso? Ou o que você Nossa, tem acha, muitas assim? coisas, muitas coisas. Pode ser um transtorno alimentar. Aliás, isso, Paulo, é uma das coisas que eu acho que logo, logo vai ter que ser regulamentado. Tipo, ó, você vai trabalhar com obesidade, com emagrecimento? Vou, tá. Então você tem que fazer um laudo, tá? Você só pode trabalhar com laudo de psiquiatra, porque assim, se você tem um transtorno alimentar não tratado, isso vai desencadear lipofobia, isso vai desencadear aspectos do transtorno e você vai ficar agressivo. A ortorexia é um dos transtornos mais agressivos que se tem. Bulimia, anorexia é mais comum, né? A pessoa internalizar, retrair. Mas, assim, a gente tem que entender várias coisas que podem estar acontecendo. Pode ser uma coisa a nível de transtorno, pode ser uma coisa maldosa, porque a pessoa já percebeu, mas ela depende manter, por exemplo, vamos supor que eu tenha, sei lá, 100 mil seguidores, eu fico vendendo um serviço, eu já entendi que faz mal, mas eu não posso parar. Porque uma coisa que as pessoas têm que começar a perceber, e eu gostaria muito que elas encontrassem essa análise sozinha, quem me explicou isso foi uma endocrinologista. É assim, quanto custa para você emagrecer, Paulo? Hoje em dia tem vezes que você gasta, sei lá, 5 mil para emagrecer. Aí eu perguntei para essa endócrina, se você gasta tudo isso, como que faz para uma pessoa gorda se hoje a gente tem pesquisa que as empresas se negam a dar trabalho para pessoa gorda, ou porque ela é feia, né, tipo, não tem boa imagem, eles falam. Ou porque ela vai ficar doente, vai ficar faltando, porque aí vem os alertas que o profissional de saúde fica prejudicando. Então, se o profissional de saúde não quer repensar a maneira de falar com a sociedade, ele não se importa com a pessoa com obesidade. E aí ele está colaborando com esse sistema. Qual é o sistema? Eu fico estigmatizando, eu transformo a pessoa gorda com obesidade, né? A pessoa com obesidade num bode expiatório, para vender para o magro, para vender para quem tem medo de engordar, para vender para quem está engordando, porque essas pessoas têm dinheiro, essas pessoas têm emprego. Então é uma enorme hipocrisia, porque o que eu estou fazendo aqui é usar uma pessoa que, em tese, eu, enquanto profissional de saúde, acredito que ela já está doente. Então, quer dizer, ela precisaria de ajuda. Mas eu fico atacando, ridicularizando, expondo, fazendo empresas e famílias perseguirem essa pessoa. Mas quem me traz o dinheiro é quem não está. Então, será que esses profissionais estão recebendo pessoas com obesidade em seu consultório? Porque, assim, quando saiu a minha primeira reportagem, o comportamento, a reação dos meus colegas nutricionistas foi, assim, assustador num nível. Eu, Eric, já esperava, porque eu sempre passei por muita humilhação. Às vezes eu ia assistir aula e no intervalo da aula a pessoa ficava, mas você pode andar de bicicleta. Mas a pessoa queria me emagrecer. Eu não pedi a opinião dela, imagine a ajuda. Então, eu esperava. Mas muitos colegas magros ficaram mal, porque eles conseguiram, através dos comentários, ver o nível da gordofobia na nutrição. Tanto que eu faço podcast, e uma das brincadeiras que eu falo é o meu curso, tem horas que eu fico pensando, deveria chamar gordofobia, não nutrição mais. Porque a gente se perdeu da nutrição. Eu tenho um amigo que ele sempre fala, a sua área não vem do nutrir? Não era para nutrir? Por que vocês ficam fazendo as pessoas passarem fome? E quando você vai, né, fazer pesquisa na sociedade, será que a sociedade está satisfeita com o nutricionista? Então, enquanto a gente fica aprisionado no não, mas a doença é muito sério, tem que tratar, a gente pode estar simplesmente minando uma área que foi conquistada com tanto esforço, com tantos prejuízos e lutas e tudo que essas mulheres, as pioneiras da nutrição, fizeram pela gente. E para quê tudo isso? Para todo mundo pagar de blogueiro? Para todo mundo pagar sabe, tipo, isso, na verdade, tem muito mais a ver com o biopoder, de se sentir acima dos outros, né?
Então, eu acho que esse nutricionista ele precisa começar a refletir muito sobre como que a gente vai fazer para mudar. Porque, assim, o que pode estar causando isso é falha de informação, falha de reflexão. Se você hoje estuda obesidade, uma das coisas que você mais sabe é o quanto a pessoa quer sair daquilo. E aí, se você lê tantos artigos, uma das coisas que você mais deveria saber é toda vez que você tenta algo novo, é como se... Eu falo que ela é meio alienígena, né? Fala, a obesidade, ela é os aliens que vieram para a Terra. Não é possível. Você faz uma coisa, ela usa uma inteligência alienígena, ela já dá a volta por cima e vem mais agressiva. E aí você ainda vai zombar, você ainda vai falar, não, mas você vai morrer, você vai morrer, você vai... Gente, qual outro setor que a gente poderia estimular a pessoa falando tanto que ela vai morrer? Imagina, e eu sempre, um exemplo que eu gosto muito de usar é, imagina se na oncologia, ao invés de focar no, olha, tá dando certo, olha, estamos progredindo, a gente focasse no, não, mas você vai morrer. Olha, isso aqui não tá funcionando, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Imagina como ficaria essa pessoa? Será que ela ia querer esse tratamento, né? Então, eu acho que esses profissionais, eles precisam refletir qual parte ou no que eles estão se pegando para achar que a pessoa gorda ela precisa disso. Aí eu vou zombar porque ela vai se sentir ridicularizada, ela vai se sentir mal e ela vai mudar. Isso é bullying. Bullying vem de um massacre. Vai estudar bullying então para você não cometer bullying. Aí eu preciso falar que todas as doenças que a obesidade vai causar vai matar ela rapidinho. Querido, querida, você já parou para pensar que essa pessoa não queria estar passando por isso, mas mesmo que você acha que é a solução pode não estar solucionando nada? Então vai, se esforce, se debruce no caso do paciente, porque a gente tem muitas reclamações de dieta pronta sendo entregue para o nutricionista, tá? Assim, nossa área não tá legal. Então, se quer bater no peito, dar uma de, mas obesidade é doença, querido, vai olhar a sua área. Nós não estamos indo para um bom caminho. Então, assim, o que eu percebo é, quem quiser viver sem saber o que causa a própria gordofobia, fica à vontade. Mas eu sinto que as novas gerações, os estudantes, eles já estão bem preparados para lutar em muito. E vai engolir muito nutricionista que é disfuncional no mercado, né? O Eric, no seu atendimento em consultório, o seu grande foco assim seria no comportamento alimentar, né? Como que é essa abordagem com o paciente que você faz no consultório? A maioria dos meus pacientes, todos eles já vêm de uma longa trajetória de dietas. Quando a gente fala que, porque assim, Sophie Dehan surge dizendo dietas não funcionam. E aí os nutricionistas entram em desespero. E o que mais me assusta? Para o nutricionista, dieta é o que o paciente come. Ou dieta é o que a gente colocou para ele comer. Então, a gente ouve falar o termo dieta em hospital. Porque em consultório é cardápio. E quando a Sophie Dehan fala dietas não funcionam, a gente sabe muito bem. Ela não falou reeducação nutricional não funciona, planejamento nutricional não funciona, cálculo nutricional não funciona. Ela falou dieta. Você passa a graduação inteira aprendendo o quanto dieta da moda é perigoso e a gente vê que hoje tá todos os nutricionistas... Meu, eu lembro na minha época quando falava assim, algum nome de dieta, doutora, a gente entendia que aquilo ali era algo que ia prejudicar a saúde das pessoas, ia prejudicar a alimentação, ia prejudicar um monte de coisa, a gente não entendia de comportamento muito ainda nessa época, e aquilo ia ter que ser consertado. Hoje, o trabalho do comportamento alimentar é resgatar essa pessoa, resgatar o comportamento, resgatar a relação dela com a comida, resgatar muito do que se perdeu por conta de dietas sem embasamento científico, dietas que não têm comprovação, as dietas que a graduação tanto falou, dietas não funcionam. Não foi a Sofia, na graduação já falava. E hoje você vê um nutricionista, low carb, paleo, ceto, carnívora. Eu vi um nutrólogo colocando que salada dá pedra nos rins, para as pessoas pararem de comer salada e comer só carne. Aí eu pensei, nossa, se ele estudasse sobre o corpo gordo, ele ia descobrir que na época que não tinha salada para comer, só tinha carne, as pessoas ficavam bem mal e engordavam também. Porque a genética gorda sumiu, né, Paulo? E o Não símbolo existe. da nutrição é uma balança, né? Justamente para equilibrar de tudo, né? Todos devemos e podemos, né,
comer de tudo, né? Não E tem eu essa acho que de isso o mais, não, isso pode. o mais assustador é a gente perceber que esses colegas, eles não estão conseguindo notar que as pessoas, elas procuram a gente para comer. Era para ser assim. Nutrição, nutrir, né? Eu sei que hoje em dia, todo mundo que tem um perfil que fala de emagrecimento, arrebenta, chega a 1 milhão de seguidores. Mas reflita, isso é fruto do discurso gordofóbico que criou o bode expiatório. Então fica todo mundo aqui correndo, desesperado para emagrecer. Só que quem tá aqui hoje, né, com obesidade, que não conseguiu emagrecer, que sofreu todos os danos com dieta, passou por isso aqui. Então, acordar e entender que todo mundo que está aqui desesperado atrás do emagrecimento vai estar aqui é urgente. Os dados mostram isso, os estudos mostram isso, né? Então, hoje o meu comportamento, o meu atendimento, desculpa, eu vou lá, eu resgato esse paciente, eu trabalho uma série de abordagens para ele, porque tem paciente que não consegue, pra você ter uma ideia, tem paciente que me liga. Ai, não, 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 depois a gente se fala, porque se você vê o que eu comi, se você soubesse, vai me dar bronca. Eu falo, não vou dar bronca, não existe bronca. Culpa, né? As pessoas associam comida com culpa. Tem que tirar esse pensamento. E é complicado, né? Trabalhar com Muito, uma pessoa assim. É. muito. E assim, que no outro dia também, uma nutricionista, eu não sei de onde ela tirou isso, ela disse, nutricionista não quer ver ninguém bem, emagrecendo sozinho, senão o consultório dele fica vazio. Eu dei uma risada. Falei, ai, se o emagrecimento fosse o único problema que a gente tivesse. Falei, ô, minha querida, eu não sei o que você fez da vida, ou o que você faz, ou se é mentira. Porque eu acho que era mentira, porque ela falou que era nutricionista da PUC. Eu fui no perfil dela, falei, tem alguma coisa muito errada aí. A pessoa fazer PUC para falar isso, tem alguma coisa muito estranha. E esse era um grupo do Facebook que eu fui para analisar o que estava acontecendo e era assustador, Paulo. Eu mandei vários nutricionistas ficarem um tempo lá. Ninguém aguentou. A Sophie Derran, na CNN, agora falou: nós estamos para estourar uma epidemia de transtorno alimentar. Ninguém quer acreditar. O que acontece? Se o nutricionista só dependesse de vender o emagrecimento, a gente estava bem. Porque duro é quando você tem um paciente que precisa comer, que quer comer e o corpo dele talvez não permite mais. As pessoas não sabem o quanto pra gente é angustiante. Eu, pelo menos, eu adoro permitir que a pessoa consiga encontrar o que comer. E aí vem outro problema, né? As pessoas acham que porque eu sou gordo eu vou deixar todo mundo comer o que quiser. É isso aí, come. Não. Se as pessoas, aí é que eu falo, se você estudar sobre obesidade, não emagrecimento, você entender que uma pessoa gorda que come biscoito, uma pessoa gorda que come macarrão instantâneo, essa pessoa, ela vai ter pouca disposição. Ela pode até mesmo achar que pode ser uma depressão, porque ela vai ficar com o metabolismo completamente lá embaixo. Então, assim, uma das coisas que é muito impressionante de se compreender é que ir lá e introduzir para essa pessoa aquilo que está faltando. E hoje é geral. Paulo, ninguém mais come feijão. Uma coisa impressionante, né? Feijão deixou e está lá no Vigitel. Então, assim, é você simplesmente ir conseguindo ajudar as pessoas. Elas não estão conseguindo preparar alimento. Esses dias eu mandei um comentário para o Sebrae. Sebrae, vocês têm que começar a falar com quem vende alimento. Eles são responsáveis também pela obesidade. Tô guardando, eles agradeceram, acharam ótimo, minha ideia. Então vamos ver, vamos. Porque é isso. O nutricionista tem tão pouca oportunidade de trabalho e a pouca que ele tem, o que não falta é gente querendo tirar. Desculpa, mas é uma das áreas que tem um monte de gente querendo passar rasteira na gente. E a gente tá aí, com os aplicativos, né, os estabelecimentos que poderia estar trabalhando em parceria, não sei, a gente vai ter que começar a desbravar para encontrar as fórmulas que deem certo. Na Europa, que nem eu tenho, o paciente está na Europa. Na Europa já tem restaurante que eles colocam, tem chefe e nutricionista, para dizer que ali é uma comida mais confiável que protege a saúde.
né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga entender que esse trabalho de resgate ao comportamento alimentar, né? Ah, mas é melhor ou é pior que a funcional? É um trabalho completamente diferente, né? Quem trabalha com a funcional sabe que também resgata o paciente, mas num nível mais químico, né? Num nível mais fisiológico. No comportamento, você vai auxiliar aquela pessoa que tentou tudo o que ela precisava para emagrecer e no fim ela só consegue se sentir cada vez mais e mais perdida. E também fazer a pessoa conhecer alimentos também, né? Faz parte do resgate também, né? Porque às vezes a facilidade que os supermercados oferecem de pratos prontos, de preparação já feita, só aquece em casa, ou que só põe no micro-ondas, processados, né? Fazer a pessoa conhecer uma feira, conhecer alimentos, instigar a curiosidade para ela preparar a comida em casa, né? Uma coisa mais caseira. Todo esse resgate também está incluído isso aí também, né? Muito, muito. Eu, às vezes, sento com um paciente para explicar para ele, aí eu vou lá e faço para ele, tipo, olha, vamos comer isso aqui na semana, agora disso aqui que a gente planejou comer na semana, vamos fazer essa lista aqui pro mercado, você precisa, ó, no dia tal e tal e tal, você vai ter que deixar a folha lavada, é um trabalhão. Tem gente que acha que eu recebo o paciente e falo assim para ele, você tem que se amar, come o que você quiser, vai ser feliz. Nossa, é um trabalho. Já teve vezes de eu ter que sentar com o paciente, ir lá no site da, da loja tal, comprar grãos, linhaça, aveia, tal. Por que isso? Porque a pessoa não conseguia comprar os alimentos. A gente não sabe o que está acontecendo com esse paciente, a gente não sabe o que ele passou. Mas o que eu estou sentindo com os meus pacientes, o que eu estou sentindo com o meu trabalho, é que as pessoas estão abandonadas. Porque ela tem que emagrecer. E para emagrecer, ela recebe escrito no papel que ela vai comer. E se comida fosse uma forma, todo mundo vivia de ração. Isso eu sempre falo. Se a gente funcionasse de sistema automático, tipo assim, você tem que comer isso, 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 a gente vivia de ração, igual os animais. E os animais só vivem de ração porque os coitadinhos não têm opção. Não, Porque basta eles terem a chance de roubar alguma coisinha que eles sabem muito bem o que é bom. Então, assim, é muito importante a gente entender que comida é natural. Né? Se fosse assim, os psicólogos diriam, olha, quando você estiver triste, faça isso, acabou a tristeza. E não funciona assim. não existe uma receita, né? Se tivesse essa receita, era só seguir, né? Ô, Eric, você comenta muito a expressão romantização da obesidade, né? O que seria isso? Segundo a maioria dos profissionais da saúde, agora eles mudaram, porque agora a gente conseguiu explicar que ela não existe. Por que não existe? Romantizar seria tornar algo desejável, bonito, cheio de alegria. Então, se você engordar, se você atingir a obesidade, você vai ter emprego, você vai ter namorado, você vai ter saúde, você vai ser feliz, você vai ter as melhores roupas. A gente faz isso com a magreza, tá? A única romantização da área da saúde que existe é a da magreza, porque assim, quando você vai fazer a bariátrica, eles romantizam a magreza, mas pouco focam nos efeitos colaterais. E ficam assim, não, mas se você tomar um suplemento, vai ficar tudo bem. Ou, emagrecimento era a mesma história. Se eu fizesse tudo direitinho, ia ficar tudo bem. Não, bariátrica é uma solução muito boa, principalmente para casos graves, mas tem efeitos colateral e é muito importante todos os envolvidos deixar sempre muito claro. É uma escolha séria, né? Porque tem muita gente que tá, sei lá, com 10 quilos a mais, tá querendo engordar para fazer a bariátrica para não ter que esquentar a cabeça. E aí, pessoal, depois da bariátrica, tem muita gente recuperando peso. Por quê? Porque não tá querendo analisar a sua relação com a comida. Aí a gente vê falando, então, que nós estávamos romantizando a obesidade. Por quê? Porque essas pessoas gordas, por tudo que elas passaram, por todo o sofrimento, por toda a perseguição, elas não saíam de casa,
elas não queriam mais se cuidar, elas não queriam mais viver. Então começa um trabalho de autoaceitação, de autoconhecimento, um trabalho onde ela vai olhar para o próprio corpo, onde ela vai olhar para a própria beleza. E agora a romantização da obesidade está aí. Perfis, a gente tem atleta de peso, que ela estimula as pessoas a se exercitarem. Então, assim, é muito interessante das pessoas falarem da romantização e ficar perseguindo, mas ela tá dando resultado. A gente tem gente gorda dançando, a gente tem gente gorda criando moda, dando instruções para as indústrias, como podemos solucionar para ter roupa para tamanho corpos maiores. E agora a gente tem gente gorda se exercitando. E aí? Que durante o enfrentamento da obesidade a gente não tinha. Então a gente tem que começar a perceber que esse sistema que foi criado, ele está com muitas falhas, e algumas falhas podem ser maldosas. Então vamos estudar. Outra coisa que agora eles estão fazendo é falar glamorização da obesidade. Assim, olha, Paulo, não vamos nem entrar, porque assim, qualquer coisa que você fizer, eles vão tentar arrumar um termo. Então, assim, vai ser preciso passar um tempo e vai ser preciso ter lei. Porque, assim, hoje nós estamos vendo uma situação com racismo muito grave no nosso país, está assustador, porque a gente viveu um Brasil de mentira. O brasileiro é amoroso. Mentira! O brasileiro é racista, homofóbico, o brasileiro é pedófilo, é estuprador, é isso que o brasileiro é. Tá? E o brasileiro agora está tendo a chance, graças a um momento que ele achou que ele pode revelar os demônios, a gente está tendo um momento de ver quem o brasileiro é. Né? Então, assim, o que a gente precisa entender que a mais recente, que foi a lei de homofobia, que até correram, porque eles ficaram com medo, eles sabiam que essa violência ia aumentar, como está aumentando, aprovaram a lei de homofobia e você vê que mudou-se muito, né? E assim, que nem eu mesmo, muita gente às vezes comenta, nossa, mas que nem você é gay, você não fala nada. Paulo, eu não falo, porque o meio gay é o mais gordofóbico, é o meio que eu mais tenho dificuldade de debater praticamente qualquer assunto. E eu sempre falo, não adianta ficar gritando para os outros não pisar no seu calo, mas você quer ter o direito de pisar no calo dos outros. Então, tem muita coisa para a gente desconstruir. Vai ter muita coisa que a gente vai aprender sobre a desconstrução desse estigma, mas ficar com essa... Sabe qual outra frase que eu acho muito, muito grave? Qual? As pessoas obesas, porque eles gostam de falar assim, as pessoas obesas sobrecarregam o SUS. Aí eu olho para aquilo e Já falo, ouvi muito essa frase. fala a verdade, Em a congressos até de corrupção saúde. não. A corrupção não. É a obesidade que sobrecarrega o SUS. Uhum, entendi. E aí, querido, porque assim, na sua cabeça, quem que vai resolver isso? É a pessoa gorda, né? O governo que tá aí ganhando dinheiro sempre de todos os lados não tem que resolver. A indústria de alimento que ganha dinheiro engordando os outros não tem que resolver. E a indústria farmacêutica que faz remédio que tem mais efeito colateral do que emagrecer. Então, assim, eu acho que tem muita gente errando, mas o único coitado, o único condenado é a pessoa gorda, né? Então, assim, você vai ver que são muitas frases que a gente tem que saber conversar. Então, se é um debate sério, alguém vira e fala, não, mas a obesidade sobrecarrega o SUS. Eu viro e falo, em 2013 foi decidido um CID para que se tratasse a obesidade como doença para isso não acontecer. E nada fizeram. E agora, nessa presidência atual, muitas coisas derrubaram, relacionados a proteger a alimentação. Você não está preocupado com isso. Você só está preocupado que as pessoas não emagrecem. Mas você também não parou para pensar o que engorda as pessoas. E se esse engordar as pessoas não traz lucro para alguém ou para muitos. Então, dá para a gente ir conversando. Eu tenho sentido que está tendo um efeito muito positivo em sensibilizar alguns profissionais. Outros, é como eu te falei, Paulo, não sei se é transtorno alimentar, não sei se é alguma maldade pautada em alguma questão pessoal, mas aí eu não perco mais o meu tempo. Eu largo e vou dialogar com quem pode me ajudar, inclusive, até crescer nessa exploração que a gente está fazendo da derrubada do estigma. Ô, Eric, no canal Nutricionista Gordo, com certeza você recebe diversos relatos de pessoas, até no consultório também, né?
Quais foram as histórias que você pode contar aqui que te marcaram? Eu sempre já falei em várias entrevistas e coisas, mas eu brincava sobre a cadeira de acrílico, que eu chegava num consultório de pessoas gordas, de endócrino, e assim, eu já ouvi dizer que tinha alguns lugares que eles colocavam, né? Poltronas e cadeiras para ficar desconfortável para o gordo, para ele se sentir mal e ver o quão importante ia ser para emagrecer. Uma paciente minha, essa cadeira de acrílico quebrou e rasgou a perna dela. Tá? Isso daí já é o mínimo que deveria ter, era um consultório que recebesse bem essa pessoa. Mas, assim, as coisas que mais me deixaram impressionados foi uma nutricionista dizendo que tem uma avenida lá na cidade dela e essa avenida o pessoal pratica atividade física, né? E aí ela virava e falava para as pacientes assim: sabe aquelas mulheres bonitas, magras, torneadas, de top? É nelas que o seu marido pensa enquanto ele transa com você, não nesse corpo gordo horroroso. E aí eu te pergunto assim, Paulo, eu não sei na sua faculdade, mas na minha respeito. Aliás, a minha faculdade chegou uma hora que estava irritando, porque era empatia, né? Empatia. Era o tempo inteiro os professores falando. Eles pegavam nessa tecla que ficou até cansativo. Bioética, né? A bioética também, né? Uhum. Ai, gente, eu queria tanto encontrar uma professora de bioética, porque assim, eu atormentei tanto aquela coitadinha. Eu falava para ela, sabe o quê? Que ia ser impossível fazer o bem nesse país tão corrupto. Nossa, essa mulher, ela me deu um sermão. Paula, ela gritou tanto comigo, porque assim, eu atormentei tanto. Mas essa mulher, ela me deu a melhor resposta da minha vida, que eu uso todo dia. Ela falou: pode ser impossível, mas quando houver uma possibilidade que seja, você tem que estar pronto para fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Então, assim, eu vim de uma faculdade que me deu muito para lutar em proteção das pessoas, né? Hoje, no consultório, você perguntou, voltando. Desculpa que eu saio. Voltando. Eu tenho o relato de uma paciente que ela trabalha, isso daí eu contei num podcast recentemente, ela trabalha com fase terminal, e os pacientes às vezes pedem algo para comer e eles não têm muito mais tempo de vida, então libera. Mas quando é gordo, não. É uma novidade para mim isso aí. Outra coisa que é muito grave é assim, a maioria deles conseguiram fazer processos, emagreceram muito, mas quando começou a dar compulsão, quando começou a dar várias coisas erradas, aí os profissionais mudam a postura e começa a ser agressivo, a humilhar, aí vem aquela frase do seu marido pensa nela, começa a vir essas No coisas. pain, no gain, né? Que é tão divulgado, Porque né? aí No você tá pain, no falando. gain. Aí, hoje eu entendo, o profissional não estudou aquela parte, aí ele se vê sem resposta, então ele ataca o paciente, que é o que eles fazem, eles desistem e vão embora do consultório. Mas aí levam com eles os danos que ficou daquela prática de emagrecimento, né? E tem também um artigo, eu sempre cito muito esse caso, que é da Gina Score, uma menina de 14 anos, que ela morreu porque colocaram ela para correr, e ela começou a passar mal e ela começou a pedir ajuda e um dos responsáveis, dos orientadores da instituição olhava e ria, porque ela estava fazendo cena por ser gorda e preguiçosa. Ela morreu. E sabe quanto tempo ela ficou caída no chão, esperando um médico? 4 horas. Uma menina de 14 anos. Então, assim, é uma crueldade e, assim, tem muitas histórias que estão surgindo agora, sabe? Eu mesmo, hoje de manhã, sabe o que eu tava pensando? Eu fui numa proctologista. Aquela mulher ficou com nojo de me analisar. Enfim, foi horrível a consulta. Ela falou que era do peso, que era dos alimentos péssimos que eu provavelmente comia e me mandou embora. Aí eu precisava de uma resposta, marquei um outro proctologista. Ele pediu desculpa pela maneira que, né, tipo assim, como você é homem, eles tomam, ai, desculpa, eu vou explicar para você a posição, tudo, não se sinta mal. Eu falei, tranquilo, tal. Analisou, ele falou, olha, eu consegui analisar, eu vou precisar também de um exame. Aí ele pediu todos os exames, tudo. Passou medicação, passou pomada, passou todo um tratamento que ela não. Ela mandou eu comer aveia e linhaça.
Por isso que sempre quando passa em profissionais, a gente sempre passa em 3, em 4, em 5, em tantos que for possível, até achar aquele que você se sinta confortável e que você se sinta a verdade daquela pessoa, né? E É aí todo complicado mundo fala mesmo. assim, ah, mas é assim com todo mundo. Eu falo, ótimo. Se você acha que todo mundo passa por isso, então fala, não é justo. Se você passa por isso, aquele lá, a pessoa gorda, ela vai passar, tipo, 10 vezes mais do que você passa. Porque o brasileiro, ele tem uma dificuldade, né, Paulo, de se pôr no lugar do outro. Se você vira pra mim e fala, Eric, hoje eu estou sofrendo. Aí, ao invés de eu falar, poxa, Paulo, o que que aconteceu? Você tá bem? Eu vou falar, eu também, eu tô sofrendo, mas eu tô sofrendo mais que você. Sabe por quê, Paulo? O brasileiro, ele tem uma competição em tudo. Empatia, né? Está faltando muito nas pessoas, não em todas, né? Em algumas, empatia, né? Olhar o próximo, né? Sim, a gente precisa muito exercitar isso. E assim, eu gosto muito da explicação que eu aprendi com o Mindful, que é a empatia é você tentar se colocar no lugar do outro. Então, se eu tô falando com o Paulo tá falando das dores dele para mim, eu tô ali pensando, nossa, se fosse comigo. Mas isso faz com que eu pense, com que eu tente imaginar como seria. A compaixão, ela é, eu tento imaginar como seria, tento me colocar no seu lugar, e aí eu penso assim, nossa, o Paulo tá passando por um problema porque ele tá sem emprego e eu fiquei sabendo ontem de uma vaga. Isso é compaixão. É sair correndo e fazer algo. É, assim, a gente tem que, por exemplo, doar uma roupa que não usa é um pouco de compaixão, porque na verdade você não usa a roupa, você vai jogar fora. Mas quando você se dispõe a fazer algo que aquela pessoa precisa, e eu não tô querendo dizer dar dinheiro, gente, não é isso. Esquece doação, tá? Nós estamos falando de postura. Então a postura é que nem o vídeo que relata bem isso, é um homem, né? Ele é cego, ele tá pedindo esmola e ninguém liga, todo mundo passa batido. Aí uma moça vê um papelão caído do lado dele e ela pega e escreve: "Está um lindo dia, mas eu não posso ver como você." E aí ela pega e põe esse papelão do lado da canequinha, aí começa a cair moeda, cair moeda, cair moeda, né? E ele, tipo assim, você entendeu o que aconteceu? Isso é a compaixão. Ela teve uma ideia, ela sabia de algo que poderia melhorar para ele e fez. Então, faça algo que possa melhorar. Nossa, desculpa, derrubei até meu microfone. Gente, algo para dizer também, sigam o Eric nas redes sociais, né? Tem o projeto Nutricionista Gordo no Instagram, né? O seu consultório, o seu e-mail, como faz para as pessoas acharem o Eric Cusiol nas redes sociais? Na rede social é nutricionista gordo. Tem no YouTube, tem no Twitter, tem no Instagram, tem no Facebook. Tem mais lugares aí que eu nem lembro. Eu falo que até no micro-ondas apertou 2 vezes o botão de pipoca, vai aparecer eu lá falando com você. Mas assim, atualmente na pandemia eu tô atendendo mais online. Eu gostei muito de atender online. Eu consigo usar a tela, eu consigo fazer arte, eu consigo criar muita coisa, né? Slide, videozinho, seja o que for, para interagir com o paciente. Isso tem dado muito certo. Quando eu atendo presencial, caso necessite, precise, né? Eu atendo na região do Trianon, próximo do Trianon. Não, mentira, próximo da Brigadeiro, ó, a pessoa errando o próprio endereço, né? Na região da Avenida Paulista, né? Centro de São Isso, a Paulo. região da Avenida Paulista e também em São Caetano. São Caetano não tem atendimento quase, é muito raro. Então, sempre eu tô mais na região da Paulista. Bom que se tem algum lado bom, né? Com essa liberação de fazer atendimentos online, abriu-se a possibilidade para o Brasil todo, né? Para mais pessoas poderem estar passando. Olha, eu acho que assim, vai ser muito difícil o CFL tirar isso, porque, menino, é muito importante a gente entender que é uma coisa que talvez a gente nem estava pronto para saber. Encontrar um nutricionista, e a gente sempre teve uma visão muito generalista, né? A nutrição ela tinha que abraçar, e aí todo mundo começou a se especializar, que nem outro dia me perguntaram se eu atendia paciente oncológico. Eu falei, não, aí eu já recomendei uma nutricionista especialista nisso. Autismo, o autismo. Outro dia uma mãe estava procurando tratamento para o filho,
E aí eu fui falar com umas nutricionistas e a gente descobriu que naquele caso, talvez era uma questão da terapeuta ocupacional. Entendeu? É muito importante o nutricionista ser cercado de diversos outros profissionais, né? E com o Em atendimento grupos de WhatsApp, o círculo social ajuda até nisso, né? Tem um é, grupo de WhatsApp que até nós estamos juntos. Vira e mexe, coloca. Alguém atende tal pessoa? Alguém conhece sobre tal caso? E às vezes você acaba direcionando para aquela pessoa que tem uma aptidão, uma diretriz maior para aquilo, né? e assim, o legal é que as pessoas estão se encontrando, né? Porque antigamente, às vezes, na região dela não tinha. Tem região que não tem, ou na região dela ela passou e não gostou. Então, assim, as pessoas estão entrando em contato, você vê, até no exterior. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que aprender, né? E aí, Paulo, eu acho que vai ter uma grande transformação, porque qual é o tipo de nutricionista que vai acabar atraindo isso? Porque a gente vê que tem muita gente que faz programa, ai, tô ajudando todo mundo. Uhum. Complicado mesmo. Gente, eu queria agradecer muito sua participação, Eric, no Nossa, canal adorei, Conexão obrigado, Paulo. Nutricionistas, viu? Você quer deixar alguma última mensagem, alguma uma coisa que queira falar? Vamos transformar. Não vamos esquecer que nutrição é nutrir. Pode ser nutrir através dos alimentos, mas pode ser também nutrir esperança, pode ser nutrir sonho. A gente pode nutrir muita coisa com a nossa profissão. Com certeza. Muito obrigado, Eric, por ter participado do canal. Tchau. Tchau, tchau, obrigado.